Hoje eu estava numa reunião que eu tinha que falar inglês, eu tinha que contrariar a outra pessoa, na verdade, outras pessoas mais sêniores do que eu, né, de cargos mais altos do que o meu, e tinha que vender essa ideia. Eu tinha que, tipo, falar, meu, não vai dar para fazer tal coisa em um projeto que está em andamento. E eu confesso que eu fiquei muito nervoso antes, e eu fiquei pensando qual ia ser a maneira que eu ia falar isso. Porque, cara, por mais que eu tenha um bom inglês ok, não é meu idioma, não é meu idioma, né? Meu idioma é o português. Então, toda vez que você vai falar alguma coisa, é diferente, tá ligado? Mas eu não tenho inglês desse naipe. Enfim. E aí, eu escrevi no papel, em, em palavras, né? Eu escrevi palavras que seriam importantes em tópicos do que eu gostaria de expressar, do que eu gostaria de falar, para poder ali na hora me guiar pelo menos pelo papel com os tópicos, porque eu teria que falar aqueles pontos. Então, quando você for ter alguma conversa difícil e você precisa se comunicar bem, a primeira dica que eu te dou é você tentar fazer esse mesmo exercício, de você elencar os tópicos que você vai falar, né? E assim, você pode usar isso no Excel, no computador, no Word. Eu amo Excel, vocês vão perceber isso que eu amo Excel. Eu gosto de usar o caderno ali, um papelzinho, tem um post-it aqui, ó, que eu uso bastante, que eu vou falando, aí tem tipo meu post-it, ó. Tem até uma colinha aqui das coisas que eu vou falar no vídeo e tal, que eu deixo aqui meio que na minha frente, tipo um teleprompter, e vou falando. Então, tem algum recurso para te ajudar com isso. E quando você for falar, a minha dica para você é você falar o menos possível. Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu percebi assim, que quanto mais alta a liderança, mais objetivas as pessoas são e mais simples é o vocabulário. Então, quanto mais você se estende, o que é chamado de prolixo, quanto mais você estende o que você está falando e tenta dar muita explicação para o seu ponto, você se complica e você gera até reflexões que você não geraria se você mesmo não tivesse falado tanto. Então, você se enrola. Esse é o resumo. O que você pode fazer? Fala, pá, o que você precisa falar, de uma maneira educada. Não tô falando pra você ser grosso, tô falando, solte ali o que você quer. Papo reto, tá ligado? Papo reto, tio. Fala lá. Mano, não concordo com esse projeto, porque eu acho que a estratégia não funciona e eu acho que a gente deveria seguir por esse caminho. Para mim, eu enxergo um risco. Nós tomamos essa decisão. Pronto. Você foi firme e você explicou. Se não for o suficiente, a pessoa vai perguntar: tá, mas por que você enxerga risco? Qual que é o risco que você enxerga? Aí você responde. Ou então você já começa a frase: pessoal, eu sou contra esse projeto por conta desses três riscos. Falta de recurso. Dois, falta de tempo. Três, falta de priorização. Não recomendo nós seguirmos por esse caminho. Ó, cronometra aí quanto tempo que eu demorei para falar isso. Demorei menos de 15 segundos. Então, quanto mais pá, objetivo e preciso você for, melhor para você se comunicar melhor durante uma reunião. Isso você consegue aplicar para qualquer tema, qualquer coisa. Se você é autônomo, se você é MEI, se você é CLT, se você é desempregado, por exemplo, numa entrevista de emprego, você consegue utilizar isso como uma técnica mesmo de comunicação, a objetividade. Outro ponto é, você só vai conseguir ter esse nível de objetividade, esse nível de assertividade,
Se você dominar muito o assunto, se você dominar o que você está falando, se você entender de fato as variáveis, é, você saber quem são as pessoas que estão participando da reunião, você não ter medo de hierarquia. Você não pode ter medo de hierarquia. É normal que a gente tenha respeito, até porque é aquilo, são horas de voo, né? A gente tem que respeitar as pessoas que têm mais horas de voo do que a gente. Eu tenho clareza disso. Né? A pessoa está trabalhando na empresa faz 10 anos, eu estou na empresa faz 3 anos. Pô, essa pessoa já viveu 7 anos a mais de ciclos, de experiências, de vivências ali naquela empresa que eu não vivi. Então eu tenho que respeitar, tenho que ouvir aquela pessoa. E eu sinto que isso tem se perdido um pouco com essa nova geração, né? De achar que as coisas são todas muito rápidas e de perder essa noção de que as coisas são construídas no longo prazo. E você trazer essas. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora, porque é super importante. Você trazer isso que você concorda com a pessoa, ou que você respeita a pessoa, e quando você discorda, você, ao invés de usar a palavra discordo, você usar a palavra, o termo. Olha, eu tenho outro ponto de vista. Olha, eu tenho uma opinião diferente. Olha, eu enxergo de outra forma. Olha, posso trazer um ponto diferente? Entende? Porque se você naturalmente numa reunião, em público, com várias pessoas, você vai para o caminho de discordo, tal, 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 a pessoa naturalmente já vai ficar na defensiva. E ao invés dela querer encontrar um caminho de solução com você, junto com você, colaborando com você, ela vai querer se defender de você. E é igual quando você coloca gato no chuveiro. Tipo, a pessoa vai querer sair fora e, tipo, defender o ponto dela de eu estou certo, você está errado. E essa é a pior estratégia que você poderia usar numa reunião onde você precisa falar alguma coisa, ou debater, ou discutir, porque a vida real é assim, gente. Reuniões servem pra gente discutir. E a discussão, o conflito, ele é positivo. O conflito ele é até um bom tema de vídeo. O conflito é positivo. Porque o conflito ele faz com que você tenha novas ideias, novos pontos de vista, que você se provoque para se aprofundar mais em determinado tema, para melhorar, né? Estou falando isso em termos de conflito de ideias, mas você pode levar isso para um conflito de luta. Eu fui agora recentemente acompanhar um amigo meu lutar, um campeonato de jiu-jitsu. Mano, ele foi amassado, ele sabe que ele foi amassado. E ele teve essa reflexão. Ele falou, mano, vou ter que treinar mais, tá ligado? Entrei em conflito com o cara numa luta ao vivo. Eu olhei pro cara, não, tipo, não dei a moral que deveria dar. E, mano, ele me amassou no campeonato de jiu-jitsu, lá em Barueri. Então, é importante você ter isso. Você saber que você precisa entender o que você está falando, entender o assunto que você está falando para você poder se comunicar bem, se comunicar melhor. É importante você não ser prolixo, se comunicar de forma objetiva e rápida. O quão rápido? Você não deveria gastar mais tempo do que o necessário para explicar uma coisa. Se em uma frase você já explicou aquela coisa, você não precisa usar duas frases. Menos é mais. Pode perceber, faz esse exercício. Se você trabalha em alguma empresa, observa os líderes mais sêniores, os diretores da sua empresa, as diretoras da sua empresa, o presidente, a presidente. Como que é a comunicação dessas pessoas? Se elas ficam falando, 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 ou se elas falam objetivamente. Ah, Renan, mas é porque elas são chefe e aí o chefe manda e obedece quem quer. Sim, obviamente que a hierarquia ela contribui nesse tipo de comunicação mais assertiva. Só que para você crescer hierarquicamente, é importante que você tenha interações com essas pessoas, que você discuta ideias com essas pessoas e você, para isso, você vai precisar ter esse tipo de comunicação, porque se você ficar falando, 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 essas pessoas não prestam atenção em você.
Porque na cabeça dela, dessas pessoas, o que que acontece? Elas já têm. O pensamento delas já é tão rápido, elas já conectam A, B com C tão rápido. Tipo, com uma frase, ela já vai conectar muitas pontas na cabeça dela e já vai tomar uma decisão rápida. Agora, se você fala mais do que o necessário numa reunião com pessoas assim, elas vão ouvir a primeira frase, já vão entender o que você estava falando, e a partir dali elas já vão começar a pensar na cápsula de café que ela precisa comprar, que ela esqueceu na Black Friday e que, nossa, talvez eu tenha deixado meu carro no valet e precisava lavar enquanto você está falando. Então, usa isso a seu favor para você conseguir se comunicar melhor com as pessoas ao seu redor. É isso, a dica de hoje. E dica de hoje, inclusive, eu vou fazer uma publi aqui que, nossa, nada a ver, mas tem um canal que me inspira muito na forma, né, no conteúdo, que é o Dica de Hoje 7. Que ele é o canal de finanças, é o melhor canal de finanças que eu já vi na minha vida. Me fez ganhar muito dinheiro, inclusive. E é o canal mais sem design que existe. Desculpa, Daniel Nigri. Não é uma ofensa, tá? Eu amo você, tipo, nós já trocou mensagem na DM. Mas, tipo assim, mano, antigamente a recomendação, meu, era num formato super simples, assim, tipo, zero design, não tinha app, zero chamativo. Só que, cara, se você seguisse aquelas recomendações, você ia ganhar dinheiro com a sua carteira. O que foi, cachorro? Você ia ganhar dinheiro com a sua carteira, você ia fazer. Ele entregava o que ele prometia. E ele fazia lives, né? Então eu assinava a carteira de fundos imobiliários. Ele fazia lives explicando ali, né, como que estava o cenário de fundos no mês, quais foram as decisões que ele tomou. Acho que tem até hoje, né? Quais foram as decisões que ele tomou para escolher tais e tais ativos. É, sempre de forma muito objetiva e com dados. Então, eu estou trazendo isso porque era uma live, mas era uma espécie de reunião também, falar em público. Então, é um ponto que eu esqueci de falar. Então, também tenha dados que ajudem você nessa tomada de decisão e nessa comunicação. É importante. E se um dia vocês quiserem dicas de investimento, procura aí, dica de hoje 7. Cara, assim, na moral. Se eu ganhasse no Big Brother Brasil, o prêmio lá, eu juro que eu ia conseguir o telefone do Daniel Nigri e ia falar, cara, me ajuda a investir meu prêmio do BBB, que eu confio. Tudo isso porque ele é um cara que se comunica bem, de forma objetiva e de forma que o que ele fala melhora a minha vida. Então, se você está num momento que você precisa falar algo para alguém em uma reunião ou em alguma interação, assim, sei lá, fale e que essa mensagem seja uma mensagem dura, você precisa falar. Você vai ver como isso vai fazer bem para você. Hum, Não é para você confundir, você falar e dar visibilidade dos riscos, dos benefícios, com ser kamikaze e sair falando mal das pessoas na cara delas ao vivo. Tem nada a ver com isso. Então vamos ser profissional, precisa ser adulto. Fechou? Ó, eu tô fazendo muitos vídeos. Eu vou deixar um vídeo aqui pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Talvez não seja exatamente desse mesmo tema de reunião, mas eu acho que vai contribuir de alguma forma na sua vida esse vídeo aqui. Fechou? Tamo junto, é nóis.